Olá, Olá, tudo bem? Me ouve tudo bem? bom, Antônio? Deixa eu mudar Tudo aqui. certo, Tudo bem com você? tudo bem. Tá um pouquinho baixo Vou o tentar som. aumentar aqui. E agora melhorou? Um pouquinho. Tem como imitar mais um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui. E agora? Melhorou? Tá baixo ainda. O meu tá bom? O teu tá bom, O meu tá bom? tá bom. É que eu não sei se não é a internet que tá ruim, porque acabou de chover aqui, eu não sei Não, se só o não tá som dando. tá. A internet tá boa, só o som que ficou um pouquinho ruim. Pois é, eu tô com o volume no máximo, até eu tô com fone já É? pra tentar melhorar, mas não. Vamos lá, então. Eu tentei entrar o pessoal aqui. Nossa, tá muito baixo pra mim. Pera aí, vou tentar aumentar o meu volume aqui. Tá. Não, o meu tá no máximo. Pois é, o meu também, eu não sei. Deixa eu ver aqui se é o volume do aparelho, porque pode ser que eu aumentei o do microfone e não aumentei. Melhorou? Deixa eu Pra ver. mim tá bom. É, pra mim tá baixinho ainda. Mas acho que dá. Acho que vai. Vamos lá? Vamos lá. Começar se apresentando. Oi? Nossa, tá. Quiser começar. Engraçado é que tá dando retorno pra mim. Eu tô me ouvindo. Você tá se ouvindo? Sim. Foi de novo, é por Tá. causa do notebook. E agora, Pois é, melhorou? melhorou. É o Uhum. notebook. Porque o que eu faço? Eu deixo todas as minhas anotações em papel, um pouquinho só de anotação, e daí eu deixo o notebook com mais anotação, porque aí eu não vou ficar imprimindo toda hora, né? Sim. Também são várias leis, seria muito papel, né? Eu sou de uma geração que gosta de um papel, ainda eu preciso me desvencilhar desse papel, mas eu sou de uma geração que é apegada ao papel. Mas agora eu tô fazendo as coisas na tela. É, mas é, a gente tem a sensação que o papel é melhor, né? Ai, É parece. mais Eu nem prático. mostro porque tá uma bagunça aqui, porque eu vou fazendo anotação em vários lugares ao mesmo tempo, né? Pra ficar. Aqui, a Aninha só tá ouvindo, só tá me ouvindo, ela não tá ouvindo você. Pois é, não sei o que fazer, na verdade, porque o volume tá no máximo, eu tô com fone e eu não. Você tá de E aí, às fone? vezes, Às vezes, quando você tá de fone, às vezes fica mais baixo do que quando você tá sem o microfone, sem o vou fone. tirar o. Eu nem faço com fone, porque toda vez que eu faço com fone dá problema. E agora melhorou? Melhorou. Então era o fone mesmo. Era o fone. Uma vez eu peguei, eu comprei um fone, todo daquelas coisas, todas aquelas coisas high-tech, coloquei o fone, né? Foi agora vai, tô pronta para live, nem vou aparecer. Deu nada errado, nada certo. Gastei dinheiro à toa. Então, acho que a gente pode começar. Já tem 10 pessoas aqui, o pessoal vai chegando. Se É, quiser até para começar esse se horário, para apresentando. sábado à noite, né? Depois do Instagram ter tirado todo o nosso alcance. É, isso é normal, né? Infelizmente. Se quiser começar se apresentando. Então, olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia Lefevre. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos. Eu tô maquiada, eu tô usando brinco de brilhante, eu tô com uma blusa rosa e essa sou eu. Ah, eu tô, no, Então, eu tô com uma parede de fundo branco. Eu eu tô sou o Antônio. aprendendo, eu falo que a gente tem que. Essa parte é bem, assim, para mim tá sendo novo, né? E eu tô aprendendo. Então eu falo, gente, se eu errar, vocês me corrigem. A Aninha acabou de me mandar o vídeo, eu não consegui ver. A Aninha é uma seguidora minha e sua, uma querida, né? Sim. E ela mandou uma sugestão para eu ver como é que faz a descrição. Eu acho que agora eu fiz certinho, né, Aninha? Então, eu sou um homem branco, tenho um cabelo escuro, bem baixinho, a barba longa. Eu estou vestindo uma camiseta azul, que eu acho que não está aparecendo na live, pelo menos para mim não aparece, Não, não alguém tá se vestiu aparecendo. aparecendo. E eu estou atrás de uma parede de madeira verde clara. Aqui parece bege. Mas essa eu acho que é o reflexo. É por causa da luz, né?
Sim, a parede na verdade é verde, mas acho que quando dá o reflexo da luz, ela muda a cor. Então, Letícia, a gente já vinha falando bastante tempo para fazer essa live, né? Sim. Só que aí um dia você não pôde, outro dia eu não pude, ontem a gente ia fazer e eu acabei marcando Ah, uma eu vi outra sua agenda. Então, entrevista ontem, bem legal, né, na PAI. Achei bem legal. Eu acompanhei um que bom. pedacinho. Parabéns. Obrigado. Ela está disponível no YouTube. Se quiseres olhar, tanto no meu Facebook, na página, quanto no YouTube tem a entrevista completa para quem quiser acompanhar lá. Deu 1 hora e pouquinho que a gente ficou conversando lá. Bem legal, bem interessante. E para É quem que o quiser ver, YouTube tá no não YouTube. tem muito esse tempo, né? É mais tranquilo, né? É, na verdade, eu coloco lá mesmo para ter um arquivo. Eu nem divulgo o canal no YouTube, mas é só para mim ter um arquivo das entrevistas e tal. Porque daqui a pouco o Instagram dá uma maluquice e ele apaga as coisas. Então eu prefiro baixar. É, eu ah, descobri que eu tava vendo, porque eu falei assim, não, não pode ser. Eu fiz uma live no Instagram e a live ficou com meia hora. Eu falei, o que que aconteceu? Daí eles falaram que é um formato. Se você não apertar um botãozinho lá, a live é reduzida para 30 minutos. essas algumas atualizações vieram para complicar mesmo. Mas É, enfim, inclusive eu vi o relato das pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, falou que o Instagram é o pior aplicativo. Se é que agora eu aprendi, que você clica na imagem. Não, eu achei um absurdo, porque eu fui atrás de saber como é que fazem as coisas, como é que faz as coisas. Já que a gente fala muito de inclusão, já que a gente fala muito do direito da pessoa com deficiência, a gente não pode esquecer das pessoas. Claro que a gente gostaria, vamos deixar claro que nós gostaríamos de ter um intérprete de Libras aqui na nossa live, mas ainda a gente não tem recurso para isso. Quem sabe um dia a gente ganhe bastante dinheiro de outra forma, ou no com o Instagram nosso a trabalho, e a situação gente está possa bem. contratar, porque eu acho o seguinte, a gente, para trazer alguém, a gente tem para pagar e valorizar o trabalho dessa pessoa, né? E Exatamente. não pedir E favor. também Então, o se Deus Instagram não quiser, tem essa questão seremos do muito abençoados e traremos um profissional para poder fazer essa tradução para nós. com certeza. Ah, a gente separou alguns temas para a gente poder conversar, mas quem tiver dúvida, tiver perguntas, pode colocar nos comentários que a gente tenta responder aqui ao longo da live. Sim. E a Letícia é advogada, né? Então ela tem um trabalho voltado para as pessoas com deficiência e eu gostaria que falasse sobre isso, né? Como é que tu começou nessa caminhada? Qual foi o motivo, né, que tu viu que tu poderias atuar nesse meio e contribuir com a causa? Então, eu falo que eu não sei, eu fui criar, eu fui, como eu falo, eu fui criada, eu tive uma criação diferente das outras pessoas. Eu não sei, porque pela minha mãe trabalhar no meio da favela do Heliópolis, então eu fui. Minha mãe foi sempre uma pessoa sem filtros. E eu fui criada numa família sem filtros. Então, pra gente, nunca teve diferença de cor de pele, de sexo, de opção sexual, nem de deficiência. Não existia filtros. Então, lá nós víamos pessoas, né? Eu fui criada nesse ambiente. Então, para mim, isso já foi um ponto positivo. Daí, eu fiz direito e, assim, a minha causa mesmo, desde, eu acho que é muito interessante, lançaram o ECA em 1990, eu tinha 12 anos, e eu peguei, pedi para porque era distribuído, né? Pedi para o meu tio ir atrás de um ECA para mim, meu tio foi e eu li o ECA com 12 anos, porque eu queria defender as crianças e adolescentes. Daí fui trabalhar com trabalho social, em prol de crianças e adolescentes, trabalhei com a advocacy dos direitos da criança e do adolescente, que eu amo, né? Que é atuar, advocacy é você advogar pela causa, né? Eu trabalhei na defesa de crianças e adolescentes, inclusive numa entidade bem grande, alguns anos atrás. E quando eu saí dessa entidade, eu fui para uma outra entidade que era para pessoas com deficiência, né? Prestava serviços de fisioterapia para a população de baixa renda, e uma das ONGs era uma para idosos e outra era para crianças com múltiplas deficiências. A organização chama RINSA, é aqui em São Paulo. E no que eu entrei, como eu tenho essa formação em direito, também eu tenho porque quando você trabalha em terceiro setor, você acaba tendo uma visão macro de tudo. Então, eu fazia também monitoramento e avaliação de projetos, eu escrevia projeto. Então, você acaba aprendendo várias outras funcionalidades. E numa desses encontros, assim que eu entrei nessa entidade, no Fisio, que prestava atendimento na RIMSA, eu fui participar de um grupo focal. Grupo focal, para quem não sabe, é um grupo onde você vai fazer uma avaliação de impacto. O que é uma avaliação de impacto? Ver como aquele serviço que você faz melhorou a vida das pessoas. Como? Por depoimentos, pelas mães falando, tudo.
E nesse grupo focal, acho que foi assim, divisor de águas, né? É que nesse grupo focal, as mães contavam, porque múltiplas, a gente fala de uma deficiência, duas, tudo, mas quando você conhece pessoas com múltiplas deficiências, aí o negócio assim, não desmerecendo as outras, mas aí o negócio é muito mais complicado, principalmente para a população de baixa renda, principalmente para a população em vulnerabilidade social. E aquele momento aquilo mexeu comigo. Então eu migrei a minha causa. Eu migrei, não é que eu migrei, eu continuo na defesa dos direitos da criança e do adolescente, e isso sempre vai estar comigo por onde estiver, ok? Mas eu me sensibilizei com a causa da inclusão da pessoa com deficiência. E daí eu comecei a estudar, a pesquisar. E o que aconteceu? Eu também tenho formação de secretariado executivo. E quando eu saí dessa ONG, eu tive a oportunidade de trabalhar como secretária executiva. Não desmerecendo a profissão, porque eu acredito que, como eu tenho duas profissões, eu posso trabalhar com uma ou com outra. Daí, nesse meio tempo, eu falei, gente, eu não posso parar com o direito. Eu não posso parar com o direito. Eu não posso. E o que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre direitos da pessoa com deficiência, tal. E eu criei uma página no Facebook chamada Mães em Ação. Inclusive, essa página é minha, porque o que eu queria? Eu queria treinar, capacitar as mães para irem atrás dos seus direitos, tanto mães com filhos com deficiência ou sem deficiência. E nisso, o que aconteceu? Como muito as mães precisavam dessa assessoria, dessa ajuda jurídica, eu acabei indo para o viés da pessoa com deficiência. Nisso, eu comecei a participar de um grupo de mães, tudo, e eu conheci a Márcia Freire, ela que foi a idealizadora, ela que foi a criadora, eu tenho que dar esse crédito para ela. Ela falou, eu vou criar uma página, você me ajuda a gerenciar? Eu falei, sim, porque eu já tinha experiência no Mães em Ação. Ela falou, sim. E ela falou assim, você continua dando suporte jurídico para as mães, tudo? Eu falei, continuo. E nisso, ela criou a página e eu ficava só de stand-by. Se alguém precisasse de alguma dúvida, quando a gente criou a página, se alguém tivesse alguma dúvida, a gente dava esse feedback para as famílias. Esse foi nosso objetivo no começo. Mas daí os pais começaram a mandar as fotos porque achavam que a nossa página era demais. Porque a gente sempre tomou cuidado para não, a gente não postava nada sem autorização. Como eu tenho essa formação jurídica, eu não vou arriscar o nome da minha página, eu não vou me arriscar fazendo besteira. Então a gente tinha toda essa preocupação. Inclusive, tem algumas famílias que brigam com a gente, mas é meu neto. Eu falei, mas você não pode. Quem tem que mandar é a mãe. Daí elas mandam o áudio da mãe, eu autorizo a postar a foto do meu filho, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho. E eu, agora, 2 de setembro, inclusive no mês da pessoa com deficiência, nós fazemos 5 anos de página. Então, nosso trabalho faz 5 anos. E a gente começou, porque o começo mesmo da nossa página não era compartilhar fotos, era compartilhar informações. O problema é que a gente começou a receber 3 mil a 5 mil fotos por dia de pais querendo. Ainda tem pais, a gente não consegue vencer. Ainda tem pais que brigam com a gente. Por que você não postou? A gente posta a foto de todo mundo. Porque se você trabalha com a pessoa com deficiência, você não pode discriminar. A única coisa que a gente exige é qualidade da foto. Porque também a gente não vai tirar a qualidade do nosso trabalho colocando uma foto ruim. E às vezes a gente percebe que a pessoa é vulnerável, que a pessoa não tem o celular de qualidade. Quando a gente percebe tudo isso, a gente vai lá e edita a foto e posta a foto para que aquela pessoa, mesmo que seja incluída da mesma forma. E a gente faz todo esse trabalho. E é puxado. E é puxado. Com certeza. Não é Porque fácil, algumas né? pessoas, inclusive até vi uma frase, né, que me chamou a atenção hoje, que não é todo mundo que vai torcer por você, mas muita gente que se inspira com a sua luta. Continue, é da Ana Ávila. Eu vi essa frase e essa frase me inspirou bastante, porque assim, é porrada por tudo que é lado, né? É porrada e às vezes a gente precisa ter muita força para continuar o trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que você passa por isso também. Eu lembro que uma época você estava querendo desistir. Você viu que eu queria foi que a gente se conheceu. Eu falei, você não desiste, não desiste. Eu adoro o seu material. Eu acho maravilhoso, não foi? Eu falei, você Foi não sim, desiste. Eu ficava mandando mensagem para você direto. Eu não ficava, não desiste. Você não vai desistir, né? Você não vai desistir, né? eu Daí, vou ampliar inclusive agora. você tá ampliando, né? Tô.
Ontem eu lancei a marca nova, E né? eu Que é vi, para ficou partir agora. fantástica. Eu achei Vai ser, muito legal. Muito só legal. que o que acontece? O logo, ele era improvisado. Eu precisava de um logo quando eu comecei. E aí eu pensei, vou juntar tudo isso e vou colocar. Beleza, ficou legal, depois eu mudei de novo. Só que aí as pessoas dizem, mas eu não me sinto representado. Tu poderia incluir tal coisa. Daí eu comecei a pensar, mas daqui a pouco eu vou incluir tanta coisa que isso vai virar um negócio tão grande que ninguém vai entender Então, nada. o nosso logo a gente usava aquela foto da menininha. Inclusive, a gente deixa a foto da menininha. Lembrando, destacando, ressaltando que o logo da menininha nós temos autorização da mãe dela, ok? Ela chama LJ, ela mora nos Estados Unidos e a mãe dela nos deu autorização para utilizar aquela foto. Então, se alguém pegar a nossa foto, tem que se entender com a mãe da menina, porque nós temos autorização por escrito da mãe da menina. Porque eu falo, eu sou chata pra caramba. Eu sou chata pra caramba. Por quê? Porque se existem leis, eu acredito que tem que ser cumpridas. Tanto as leis em relação às crianças, quanto às pessoas com deficiência. Todas as leis têm que ser cumpridas. Então eu tomo muito cuidado com isso. E a nossa foto. Daí a gente deixou a foto porque acabou sendo. É, sendo por como a gente é reconhecido. Mas daí a gente mudou o nosso logotipo, né? A gente mudou nosso logotipo, agora tá azul, amarelo e rosa. Por quê? Porque a crianças especiais, a gente é crianças e adolescentes no nosso foco, né? A gente fala sobre pessoas com deficiência mais velhas, mas o nosso foco, a gente tem que deixar claro qual que é o nosso foco. E a gente baseia o nosso foco na proteção integral do ECA, que é o direito à educação, proteção e saúde, que são os pilares. Por quê? Porque quando a gente quer falar sobre igualdade, quando a gente quer praticar equidade, quando a gente quer isso, a gente tem que equiparar todo mundo. Então, para nós, são crianças. Aí, às vezes, a gente cai naquele negócio que algumas pessoas nos consideram capacitistas por falar crianças especiais. Eu, no meu entender, eu não vejo dessa maneira. Você pode ver dessa maneira. Então, vamos É fazer o justo, né? seguinte: você mantém a sua visão, eu mantenho a minha, a gente segue o baile. E tá tudo bem. Porque eu não tô querendo ofender ninguém. Inclusive, o trabalho que a gente faz junto aos pais, acho que eu comentei com você, é muito interessante. Porque, além do nosso trabalho na página, no Instagram, a gente tem um grupo. O grupo a gente não divulga muito, né? E no nosso grupo, nós falamos muito sobre os direitos da. Qual é o nome da sua página? Devagarinho. É Crianças Especiais, Aninha. É que eu falo mais adiantado que adiantamento, desculpa. Eu falo muito rápido. Então, eu tô falando que eu tô aprendendo com as pessoas. A Aninha, ela é deficiente visual, ela tem mais outras deficiências. E eu falei assim, eu quero que as pessoas me ensinem. Não é? Para que a gente possa melhorar, a gente precisa que outras pessoas ensinem. E uma das coisas que eu acho interessante é que você até me chamou para falar sobre esse assunto, sobre o capacitismo. Eu acho o seguinte, existe, a gente tem que mudar uma série de coisas. Mas eu acho que atacando quem tá na luta, eu acho que não é um ponto positivo. Porque, vamos lá, Letícia. É que eu já tô meio calejada. Faz 5 anos que eu tomo porrada, então eu já tô meio calejada. Mas Letícia, eu tô querendo ficar na luta. Tô querendo, eu falo, inclusive se você for na minha página, eu não me identifico como ativista dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sou ativista dos direitos da criança e do adolescente, ok? Então, a minha luta é para os direitos da criança e do adolescente. Então, eu quero que exista um mundo melhor para todos. Para todos. Mas, assim, por exemplo, eu tô na causa. Eu tô na causa faz uns 5... Não, eu tô na causa desde 2011, 12, 11. Tô na causa há 9 anos, com crianças vai fazer 5. Poxa, eu tô disponibilizando meu tempo. Eu não tenho ninguém na minha família com deficiência. E eu sou julgada por isso. Tem esse detalhe também. Como é que você faz isso? Qual é o seu interesse? Eu falei, gente, o interesse de um mundo melhor não vale? E daí eu sou. Aí chega um ponto. Eu sofro uma discriminação reversa.
Eu, eu sofro uma discriminação que talvez não tenha nome, até um capacitismo reverso, de eu querer lutar pela causa e eu não e as pessoas desmerecerem meu trabalho porque por eu não ser uma pessoa com deficiência ou por eu não ter alguma pessoa com deficiência na família. Então, como é que você vai sensibilizar as pessoas? Né? Eu sei que a voz é da pessoa a gente tem que dar voz para as pessoas, mas também a gente tem que dar chance para quem quer lutar, para quem quer entrar na causa, para que esteja junto. Porque é o mundo igual que a gente quer, né? Porque o que acontece? Pô, eu vou usar o exemplo do próprio nome da tua página. Sim, Se pegar o nome isolado, ele pode ser, sim, ah, uma consonância capacitista, mas, aí tem sempre o mas. A forma que você utiliza é que determina a ação. sim, sim. Não simplesmente pelo nome ou porque pode ter uma conotação negativa que ele seja. Aí é que está o nosso problema hoje. Porque o que acontece? A gente tem muito pouco estudo sobre capacitismo. Sim. Porque é Muito uma pouca palavra coisa. nova. A primeira vez que ela apareceu em qualquer lugar foi em 1981. Ele vem do inglês ableisme. Então, é uma palavra bem recente, se você for considerar a história de todos os tipos de discriminação. É uma palavra bem nova. Então, eu acho que, assim, capacitismo é uma coisa que tá vindo. Tá vindo. Eu não sei se talvez em algum momento seja necessário eu mudar o nome da minha página, mas eu acredito que esse não seja esse momento. Por quê? Porque eu falo para você, assim, do fundo do meu coração. Eu já até pensei nisso, já criei outros nomes, já estou registrando outros nomes, porque se um dia começarem porque, assim, os ataques estão vindo pesado, gente. A gente quer trabalhar pela causa e o ataque está vindo pesado, sabe? A De gente gente fica com medo de falar. A gente fica com medo de falar, sabe? Eu tô estudando igual uma louca. Eu tô estudando, eu faço pós-graduação em inclusão. Eu tenho dúvida, eu pergunto para os meus professores. Sabe, ó, não é brincadeira, ó. Vou até mostrar para vocês, não é brincadeira, ó. Olha o que tem de coisa aqui para poder fazer essa live com vocês. Eu não quero, eu quero, para poder falar, eu venho e pesquiso diversas coisas. O que acontece muito nesse segmento é o seguinte: muitas pessoas influentes que falam sobre o tema, elas não orientam, elas agridem. É isso que está acontecendo. Juro, E aí, tinha um monte de gente que eu seguia que fala sobre o tema. Eu fui atacada, mas eu fui atacada. Teve uma pessoa que se diz referência nisso, ela me fez chorar tanto. Ela quase fez eu desistir da causa. Juro por Deus. Eu estava num evento com essa pessoa. Ai, que legal, sou do Crianças Especiais. Quando foi que, sou do Crianças Especiais, a pessoa já me olhou assim, ó. Tipo, eu falei, nossa, eu tenho 3 milhões de seguidores, tal. Se você quiser fazer uma live comigo, para o pessoal conhecer seu trabalho, eu acho demais. Ela virou assim para mim e falou assim: para mim não importa o número, a quantidade, importa a qualidade. Quer dizer, as minhas pessoas que estão comigo são pessoas que não têm qualidade. É isso que ela quis se referir. Eu tenho 3 milhões de pessoas, quer dizer que aquelas pessoas não têm valor. Eu tenho 3 milhões de pessoas envolvidas com a causa e isso não tem valor para ela. Eu fiquei tão sensibilizada com isso. Eu fiquei tão. Eu saí do carro, eu saí dessa. Eu até comentei em outra live isso. Eu saí, eu falei, eu vou desistir de tudo. Eu mandei mensagem para Márcia e falei, eu tô fora. Eu tô fora, porque, poxa, ela me olhava como se eu tivesse uma doença contagiosa, como se eu. É o que eu falo para você, eu sofri o capacitismo ao reverso. Né? Eu sei que eu me senti tão mal que eu quase larguei a causa. Mas daí muita gente do bem falou assim: não, não larga. São essas pessoas que são anjos na nossa vida, né? E eu acho isso bem pesado, né? Mas a gente tomba e levanta, a gente tomba e levanta, né? a gente também tem que prestar atenção nessas questões pelo seguinte, porque se, por exemplo, eu levo isso muito para mim. Muita gente, essa publicação que eu fiz essa semana sobre o capacitismo na mídia, foi por causa disso, porque eu vi algumas movimentações de pessoas falando sobre isso e aí tu vai lá e agride alguém Então, eu que achei cometeu um uma erro. pessoa, ela pegava, agora ela tá fazendo isso, ela pega o print do negócio e fala que é capacitista. Sem brincadeira, aqui. Eu fui fazer um estudo, você não tá brincando, não tô brincando. Eu falo assim, as pessoas desmerecem nosso trabalho, as pessoas falam que a gente é um número, pode ser o que for, mas assim, eu, Letícia, enquanto administradora e
a pessoa responsável legal pela página, eu vou fazer uma pesquisa. O que que é capacitismo? Duvidar da capacidade, ok? É você contratar uma pessoa para sua empresa para o mesmo cargo que outra pessoa e querer pagar 20% porque ela está entrando na cota. Isso é duvidar da capacidade da pessoa. Ou, por exemplo, a pessoa tem a mesma formação e você coloca uma pessoa com deficiência para fazer telemarketing e a outra pessoa com deficiência para quê? Para ser num cargo de gerência. Isso é capacitismo, que é duvidar da capacidade. A ausência de representação. A maioria das deficiências não tem representação na sociedade. Então, vamos trazer essas pessoas para a sociedade, que isso é dar voz à pessoa com deficiência, ok? Alargar incapacidade. Achar que a pessoa que as pessoas com deficiência não têm capacidade para ter uma vida comum, para poder realizar qualquer outro ato da vida na sociedade, ok? Outra coisa que a gente tenta desmistificar até na nossa página. Inclusive, eu fiz um post essa semana que, assim, gente, eu fiz do fundo do coração porque eu estava irritada de chamarem as pessoas de tadinho. Eu tenho pavor dessa palavra. Ai, tadinho. Ai, ele é problemático. Nossa, eu quero morrer com isso. Porque eu acho que ninguém é tadinho e ninguém é problemático. Problemático é você que está com essa frase. Entendeu? Daí outra coisa, esse sentimento de pena, eu acho péssimo. Outra coisa, peraí, que eu fiz uma lista. Eu falei, eu vou falar, eu vou com argumento. O negócio aqui é com argumento. E aí, só para completar, eu disponibilizei esse trecho ali. Na verdade, eu nem poderia ter feito isso, porque ele é um artigo científico É assim. que eu pretendo publicar esse ano ainda. Mas aí, como tava todo mundo naquela onda de Não, mas eu li o post. Só deixa eu concluir aqui, eu já falo o que eu achei do seu post. Infantilização. Tratar a pessoa. Nossa, tratar a pessoa como criança. Ai, tipo, chega pra assim, ai, quantos anos ela tem pro pai ou pra mãe? Ai, que fofinha. Não, é uma pessoa. Se a pessoa tem 16 anos, a pessoa com deficiência intelectual ou qualquer tipo de. Ela tem 16 anos, trata ela com a idade dela, 18, 20, né? Falta de acessibilidade, não promover a condição de acesso. Então, por exemplo, nossos posts agora eu estou fazendo com a descrição da imagem, nossos posts. Eu estou tentando, quando eu faço vídeo, eu coloco a legenda. Não existe ferramenta, gente. Juro que eu queria colocar aqui a legenda na live, mas não tem essa tecnologia aqui no Instagram. Né? Tem gente... e outra coisa que eu vou falar para você. Tem gente que descobre essas tecnologias e não compartilha. Daí você manda mensagem. A pessoa se bota lindo na live e fala... Ai, e tá toda a tecnologia inclusiva. Daí tem até os bonequinhos que faz libras. Tem até bonequinho que faz libras. E daí você pergunta, manda uma mensagem. Olha, eu queria saber. A pessoa nem te responde. Daí você dá um Google, você não acha isso. Você não acha. Eu acho absurdo. E outra coisa, não, tem um monte de coisa que eu separei. Inspiração. Tem gente que fica ofendida por se achar, quando você fala de uma pessoa, como uma inspiração. Mas tem pessoas que gostam. Então, isso eu fico no mais ou menos. Porque tem gente que trabalha com isso, com motivacional, e se usa como inspiração para vender a palestra motivacional. Então, esse aí a gente deixa meio assim. E minimizar. Que eu quero morrer também. Agora, hoje, saiu uma pesquisa há pouco tempo, são uns dias atrás, que no Japão foi realizado um estudo que 1 a cada 32 pessoas tem autismo. Daí você percebe que a pessoa, às vezes a pessoa, você sabe que a pessoa tem autismo. Nossa, mas nem parece que tem. Gente, isso é um absurdo, é minimizar a pessoa. Quer dizer, a autismo tem que ter cara? Surdez tem que ter cara? A Aninha, eu vi um post da Aninha que eu até comentei no grupo que ela estava indo ao banheiro, né? E a Aninha que tá aqui na live. E viraram para ela assim: Nossa, como é que você faz xixi? Ela falou: Nossa, que ela é deficiente visual. Eu fiquei, ela falou que ficou pensando, quase virou para a mulher e falou: com mira laser, né? Eu acho a gente já trocou algumas ideias também, coisas absurdas. E o pior de tudo, insultos. Insultos é você ofender. É você ofender a pessoa. Então, você tem que ter um limite nessa sua ofensa. Porque agora, o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado
Por quê? Porque algumas pessoas utilizam palavras assim. Por exemplo, nessa semana, vamos considerar essa semana, que é a semana da deficiência intelectual e múltiplas deficiências, dia 21 a 28 de agosto, ok? Vamos considerar essa semana. Quantas vezes você chega, quando você numa discussão, você chama a pessoa de retardado? A pessoa tropeça, ai, parece que é cego. Quantas vezes acontece isso? Eu acredito que a gente tem que começar a desmistificar isso. Vamos lá, não é legal falar isso. Vamos mudar um pouco, entendeu? Eu acho interessante isso. E outra coisa que a gente não pode esquecer de falar, que no artigo 4º da LBI, criminaliza a discriminação. Você não pode discriminar a pessoa com deficiência. Inclusive, até separei aqui para falar. No artigo 4º da LBI, toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Daí, na própria LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, fala discriminação em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição, exclusão por ação ou omissão que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais à pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis. Então, nesse caso, as pessoas que estão em ensino remoto, que não está vendo adaptação, isso é uma questão de discriminação, cabe um processo contra a escola. Adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. A escola tem que providenciar uma tecnologia assistiva e alguma coisa para que você consiga assistir. E daí, no artigo 88, acontece o quê? A tipificação. O que é a tipificação? Botar pena. Então, se a pessoa cometer esse crime, dos crimes, infrações administrativas, praticar ou induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência, gente, é pena. Não é da cesta básica, não. É pena de 1 a 3 anos e multa. E se for praticado por alguém que seja responsável pelo cuidado da pessoa, tem um aumento de 1/3. E se for cometido por meio da internet, por meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, a pena, gente, é de 2 a 5 anos e multa. Entendeu? É bem complicado. Tô falando para eu falar mais devagar, é que eu me acelero. Eu quero falar e ter pouco tempo. Desculpa, Enzo, eu vou falar mais devagar. Então, existe essa tipificação, existe crime discriminar a pessoa com deficiência. Então, nesse momento, um dos assuntos que você tinha pensado que pra gente falar que é a pandemia, de uma hora para outra aconteceu o quê? Entramos em quarentena, as escolas precisaram se adaptar, e tem algumas escolas que não estão se adaptando. Escolas públicas, escolas particulares. E aí, o que eu faço? O que você faz? Você vai atrás dos seus direitos. Porque aqui, acabei de falar para vocês que existe uma lei que garante isso. Em relação à educação tanto inclusiva quanto educação especial é aquela que a pessoa só vai aprender, ela vai aprender métodos, tecnologia assistiva. Então, a pessoa vai aprender Libras, a pessoa vai aprender Braille. Então, a pessoa vai ter uma direção, vai ser só aquela coisa específica. E educação inclusiva é onde a pessoa vai ter essas ferramentas, mas também vai estar inserida no contexto escolar. Independente se a sua escola é especial ou sua escola é inclusiva, o que vai acontecer? Se a escola é pública, ok? Se a sua escola é pública, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma carta solicitando a adaptação curricular que você precisa. Se é uma pessoa com autismo, qual você vai precisar? Você apresenta o laudo, vê com a pessoa que faz o acompanhamento, apresenta isso para a escola. A escola não te respondeu em 2 dias, você manda para a supervisão de ensino. Não respondeu, tudo protocolado, tudo documentado. Advogado adora, se você vai usar o meio judicial, você tem que estar tudo protocolado. Você pega esses documentos, representação no Ministério Público. Você vai no Ministério Público Estadual e abre uma representação. Se você conseguir juntar mais pais para isso, melhor ainda.
Por quê? Daí o Ministério Público entra com uma ação civil pública para que todas as escolas prestem esse tipo de serviço, né? Ah, tá. E aqui do pessoal. É a mesma lei, Aninha. A Aninha tá perguntando para quem não vê e ouve, escreve, por favor. É a mesma lei. É a mesma lei, Aninha. Você faz o mesmo procedimento. Por quê? Porque, por exemplo, a escola, tanto a pública quanto a particular, a gente esquece, muitas vezes, Antônio, as pessoas esquecem que a educação é um direito da pessoa do zero até quando ela quiser. Então, as pessoas chegam com 18 anos, muitas pessoas com deficiência intelectual, deficiência, outros tipos de deficiência querem seguir, querem continuar estudando e são retiradas do sistema de educação. Então, precisa haver algum lugar para elas poderem continuar estudando. Então, essa é uma grande preocupação das pessoas adultas. O que elas vão fazer? E as universidades têm obrigação de adaptar tanto o conteúdo para deficiente visual, deficiente auditivo, para pessoas com deficiência intelectual, para autismo. Então, tem que ser feito essa adaptação curricular. Então, se você está numa escola particular, o que acontece? Na escola particular, muitos pais, porque dos 4 aos 17, se for menos de 4 anos, você tira seu filho da escola e segue o baile. Mas dos 4 aos 17 anos, de acordo com o ECA, é obrigação da família manter a criança na escola. Ok? Então, se você tentar tirar seu filho e ele não tiver inserido em outra escola, o conselho tutelar pode vir atrás de você. Conselho tutelar, não tem muitos pais que estão tirando. A gente não teve nenhum caso que eu soubesse que o conselho tutelar foi atrás. Mas é uma prerrogativa, ele pode. Então, se você tirar, você pode tomar esse susto. Né? E o que acontece? Você vai na escola particular, faz essa requisição por escrito, vai lá na secretaria, faz a requisição por escrito, não resolveu, vai no Ministério Público, ou judicializa isso, ou entra na justiça. Ah, mas eu tô com medo que meu filho sofra algum tipo de discriminação, algum tipo de represália da escola por eu ter entrado. Seu filho tá em casa, minha amiga. Seu filho tá em casa, ele não vai sofrer nada. A escola vai ter que cumprir. Nesse momento, até um momento positivo, se você precisa fazer isso. E no Ministério Público, não necessariamente vão saber, só se o seu filho for aquela... Porque tem muitas escolas que, assim, a gente acompanha, tem muitas escolas que falam assim, então, a cota de alunos com deficiência é um só, ou é 2. Não existe isso, não existe cota. A escola tem que ser inclusiva para todos. E uma coisa que eu tava... Que é uma das bandeiras minhas, né? Que eu tava querendo trazer essa fala. Né? Querer trazer essa discussão para as pessoas. Você, pai, que tem um filho, eu não gosto de falar, eu não gosto de típico nem neurotípico, porque eu fui olhar no dicionário e fala a mesma coisa que especial. Se eu não posso falar especial, também não vou falar neurotípico. Vou falar a palavra certa, que é de acordo com a LBI. Se você tem um filho com deficiência ou um filho sem deficiência, você tem um filho sem deficiência, ok? Por quê? Você tem que, quando você for matricular seu filho, tem alguma criança com deficiência aqui? Não, não tem? Como é que vocês trabalham a inclusão na escola? Que seja requisito para os pais de crianças sem deficiência buscar uma escola inclusiva. Para quê? Para que os filhos tenham contato com pessoas com deficiência. A minha filha estudava numa escola onde tinham 3 meninos autistas na classe dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E ela, assim, eu falo, a minha filha é uma pessoa sem deficiência, mas eu faço com que seja natural ela ver as pessoas com deficiência e não aponte, porque a gente sabe que criança aponta, né? Você sabe que criança identifica. Mas o que acontece? Isso, como eu já estou acostumando ela desde pequena a não apontar, não falar, não isso... O que acontece? Ela já não vê a diferença. Ontem, por exemplo, nós fomos num parque, dar uma volta no parque. Parece que as pessoas com deficiência, deficiência intelectual, parece que sabem quem eu sou, né? Chegou um rapaz para conversar comigo, eu percebi que ele tinha alguma coisa assim, mas daí a avó começou a me contar que a mãe prendia ele em casa, que ele não tinha autonomia, que quando ele ficava com ela, ele fazia mais coisas. E daí o menino começou a brincar, minha filha jogou bola para ele, minha sobrinha jogou e tá tudo bem. Ele queria fazer avião nela. E daí foi um estresse, porque ele queria ficar lá comigo e a avó queria ir embora do parque. Porque eu fiquei conversando com ele. Claro, ele tinha algumas coisas, ele tinha um comprometimento muito grave e a gente conversa com a pessoa, né? E segue o baile. Então a gente
pais com filhos com deficiência também têm que fazer essa inserção, tem que fazer questão também. É isso que eu gostaria que mudasse. É uma questão de construção, né? Todos têm que participar do processo. Sim! Porque muitas vezes a nossa condição, ela nos acomoda. É. Ah, também ouvi falar que não pode falar condição, tá? Agora é uma novidade. Então é isso que eu falo. A gente toma um susto a gente toma um susto a cada dia, entendeu? Por isso que eu falo, o professor Sasaki, né? Sasaki tá fazendo um estudo. Sabe quem é ele? Dá um Google. Cara, é o melhor, o the best. É, daí você vê quem escreveu sobre ele, eu e você. Quantos cliques teve na notícia? Na sua 10, na minha 20. Não foi isso? E Mais agora, ou menos por aí. o meu foi 20. 3 milhões de pessoas, É aí. foi 20. Daí o cara é fera. Ele é a pessoa que mais manja de nomenclatura. Ele tá revisando todos os textos dele. Inclusive, preciso até fazer inscrição, porque eu quero saber, né? Tô quase me inscrevendo lá, porque eu quero saber. Eu vou me inscrever para saber. Existe gente que pesquisa sobre isso. E é complicado, porque agora tá vindo gente que cada hora é uma coisa. Não, gente, tem gente que pesquisa, tem gente que tem um material de mais de. O cara escreve há mais de 60 anos sobre o tema. É 60 anos. E é ele que eu. Inclusive, Desculpa, mas é ele que eu quero como referência, né? inclusive nessa quarentena eu ganhei uns dias de férias Hum. e aí comecei um artigo sobre a questão da nomenclatura. Você tá... Ele tá pronto, eu só tenho que incluir a pesquisa, por todos eles eu faço uma pesquisa de opinião, hum. porque eu entendo que as pessoas que precisam e que utilizam, elas têm que ser incluídas nos processos, então eu sempre faço pesquisa de opinião para isso, Eu né? Porque acho eu quero que as pessoas importantíssimo. Mas assim, tenham eu essa não concordo, Antônio, é o seguinte. Eu acho que a pessoa com deficiência, com certeza, ela é a pessoa mais interessada e ela tem que estar inserida. Mas não discrimina quem quer ajudar. Não assusta quem quer ajudar. Sabe? Se a gente quer um mundo mais inclusivo, não me trata mal. Não me trata como uma... Juro, eu me senti a pessoa com a pessoa diferente aquele dia. E às vezes eu tomo cada uma, mas eu tomo cada uma que eu me sinto um ET. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo na causa? Eles não me querem. Daí que acontece? A gente tem o grupo, né? Gente, o grupo... Eu odiava grupo. Vou ser sincero pra você, eu odiava grupo do Facebook. Eu odiava com todas as minhas forças. Inclusive, eu só estava no grupo porque antes você tinha que entrar no grupo e na página. Daí a Márcia falou, a Márcia é a outra administradora, falou, não tô dando conta, eu vou por você. Eu falei, não me ponha. Eu odeio, não tenho grupo, não entre em grupo de WhatsApp, eu odeio. Eu odeio grupo. Não, eu WhatsApp eu só tenho no emprego mesmo, porque é necessário. Então, Senão, eu não gosto de grupo. Eu não gosto porque sempre grupo sai confusão, né? E o que aconteceu? A gente está participando de uma consultoria do Facebook, nós fomos escolhidos pelo Facebook, o Facebook está dando uns aportes assim, de ferramenta, é bem legal o processo. E daí eu tive que me aproximar do grupo, né? Eu tô com o trabalho do Crianças faz 5 anos. Faz pouco tempo. Acho que minha cara, você tá vendo aqui, você deve ter visto uma ou duas vezes minha cara. Eu não botava minha cara para jogo. na Porque verdade, você que me falou que era do blog. O blog eu conhecia, mas eu não sabia quem cuidava. ninguém sabia. É, Ninguém sabia. A não, Márcia, então, se ela aparecer aqui um dia, você vai achar que o ET abduziu ela. A Márcia não aparece aqui nem amarrada. A fundadora mesmo, né? E ela deve estar aqui, mas ela não aparece, ela tem pavor. Inclusive, ela mora em outro estado. Eu fui conhecer ano passado, fui conhecer o filho dela, o Rodrigo, o filho dela tem Rubinstein Taib. Ele foi o menino que serviu de inspiração para a gente começar esse trabalho. Então, vale a pena a gente falar dessas coisas, né? E daí eu comecei tá aqui, ó, tá dando risada. E daí a gente começou, daí todo mundo, Letícia, a gente precisa dar cara, tá todo mundo fazendo live e tudo. Eu falei, gente, não dá. Não dá, eu não consigo. Eu não consigo, eu não sei falar na câmera. Eu não sei, eu não consigo. Eu tentava abrir, porque eu tenho o perfil do Mãezinha, eu tentava abrir, eu não conseguia falar. Não conseguia. Assim, eu trabalho com palestras, essas coisas há muitos anos. Se eu descobrisse que alguém me filmava, eu travava, se tivesse alguma câmera. Daí a doutora Viviane Limonge, que acho que você já entrevistou ela,
Fantástica, fantástica. Quem precisar saber sobre capacidade civil da pessoa com deficiência, doutora Viviane Limonge é o canal. Ela é sobre tutela e tomada de decisão apoiada, ela é a melhor pessoa que eu conheço. Descobri ela por causa do livro dela. É Eu vi uma fantástico o livro publicação dela. A minha filha ama o e filho do livro fui dela. atrás para descobrir quem era. Hã? E daí eu vi uma publicação do livro e fui atrás para descobrir quem que era. E aí a gente começou a conversar, já me ajudou muitas vezes respondendo perguntas. Ela é fantástica. E daí ela falou, vamos fazer uma live. Eu falei, não, eu não sei fazer isso, pelo amor de Deus, vamos. Daí fiz a primeira, eu tremia, mas eu suava. Mas assim, só faltava... Daí no final da live, foi legal, gostei. Eu falo que a culpa é dela de eu ter colocado minha cara pra jogo, mas mesmo assim eu ficava meio ressabiada de colocar a minha cara a jogo. Porque é difícil, as pessoas acham que é fácil você vir aqui, colocar a sua cara, se expor, dar a sua opinião. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque, assim, hoje a internet está muito empoderada do mal. Eu falo que é empoderamento do mal. As pessoas se vestem da maldade e criticam sem saber. Não é? E também tem aquilo, você fazer o que você precisa fazer do jeito certo. Por exemplo, eu levei mais de um ano para publicar uma foto minha na página. E foi publicado porque era um evento que me convidaram e aí não tinha como não publicar. É assim, a gente Mas passa... Por um dia eu exemplo, faria. eu trabalho com isso faz 5 anos. A primeira live que eu fui convidada, que eu fui convidada para falar que não estava entrevistando, foi com a Carla do Autismo Legal, há uns 15 dias. Depois eu fiz com a Michelle, e essa que eu tô fazendo com você é a terceira, entendeu? Porque eu tinha muita dificuldade de aceitar. Falei, gente, o pessoal vai começar a me ouvir falar, e será que eu tô falando certo? Então, se eu errar alguma coisa... Gente, não entra na minha página e me xinga. Me manda um direct. Isso é tão mais delicado, sabe? Eu acho que a gente tá... Se você... E outra coisa, uma coisa que eu sei separar. Uma coisa é uma crítica construtiva, e eu gosto. Outra coisa é ofensa. Se vão na minha página e ofendem, eu falo que a República Democrática da Letícia permite eu deletar aquele post. Se alguém ofende alguém no meu grupo, eu deleto e excluo. Por quê? Porque ninguém vai na sua casa e te ofende e você mantém a pessoa na sua casa. Agora, se a pessoa vem e apresenta uma opinião divergente da sua com argumento, aí é outra coisa. Eu acho que assim, a primeira coisa quando você vai trabalhar com inclusão e direito da pessoa com deficiência, você tem que trabalhar com respeito e empatia. E eu acho que com isso a gente já consegue mudar bastante coisa, né? E tentar entender, né, os lados, porque muitas vezes as pessoas elas estão tão frustradas por não conseguirem acessos, por não entenderem que elas podem ter esse acesso, que às vezes chega um ponto que não acredita mais, né? É E tanta coisa, esse trabalho que eu faço no grupo, né? E eu tenho grupo, nosso grupo tem 150 mil pessoas. 150 mil pessoas a gente administra. E sabe por que foi eleito pelo Facebook para essa consultoria? Porque nós temos 88% dos membros ativos. Você já viu isso? Não, nem é eu. muita Nem coisa. eu sabia. O Facebook, quando eles me chamaram, eles falaram, você tem 88% dos seus membros ativos. E agora, com essa pandemia do auxílio emergencial, eu fiz live com todas as famílias explicando, porque as mães não entendiam que elas achavam que o benefício, que o BPC era delas, porque o cartão estava no nome delas. Daí eu explicava para elas que o benefício é da pessoa com deficiência. Então, se é seu filho, você tem direito. As mães ficaram tão felizes que receberam o benefício. Nossa, eu recebo. Elas querem me mandar pano de prato, querem me mandar doce, querem me mandar uma série de coisas. Eu falo, não, gente, não precisa. Faz oração para mim, que eu agradeço, né? A questão do BPC ela é muito complexa, né? É um dos assuntos que mais tem demanda, Ah, assim. isso é que eu gosto. BPC adoro. Se quiser me chamar para falar, eu gosto. Eu Algum gosto. É convidado, uma coisa. Inclusive, eu tive até um artigo meu publicado em 2015, 2016 sobre BPC. Mas mudou muita coisa, né? a Agora gente eu. pode combinar de repente uma rodada de vídeos, Hã? perguntas e respostas. Ah, vamos fazer uma caixinha de perguntas sobre BPC e depois a gente manda Tá, pode mandar. as respostas. O A que tu acha? tá perguntando quantas pessoas? 150 mil, Aninha, no grupo.
E a gente tem 88% de membros ativos, bateu 92% de membros ativos. Eu nunca vi, e assim, é aquilo que eu falo. Eu não quero ser, eu não quero, assim, eu não quero aparecer, eu nunca quis aparecer. Eu só quero ser a ponte de quem precisa da informação e para quem tem. Entendeu? Eu quero ser a ponte, eu não quero ser a estátua, eu quero só ser a ponte. Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo onde todo mundo esteja bem, incluído. É isso que eu quero. Eu quero um mundo onde que a deficiência seja só uma característica. Você é loiro? Ah, eu tenho uma deficiência. E segue o baile. Entendeu? Que todas as pessoas. A gente tem. E assim, a gente fala sobre as leis para as pessoas com deficiência. Nossas leis são riquíssimas. Se você for analisar sobre toda a legislação que nós temos, agora estudando sobre isso, né, na pós que eu faço inclusão com pessoa com deficiência, agora estudando mais a fundo, porque assim, a gente faz a pesquisa, porque eu sou pesquisadora, então se eu sou pesquisadora eu faço as pesquisas, estudo, mas agora com direcionamento fica muito mais fácil. E assim, são muitas leis, tem muita coisa, né? E a gente tem que fazer o quê? Ter políticas públicas efetivas para que os direitos sejam reconhecidos, né? Na época do meu TCC, eu fiz um comparativo da lei brasileira com as leis sul-americanas. Nossa. Eu encontrei um artigo muito bom na internet que falava do histórico dos países sul-americanos, da América do Sul, com relação às leis da pessoa com deficiência. E como meu orientador, ele era da área de direito, ele dava aula em direito e comunicação, eu resolvi incluir. Eu falei com ele, tal, ele gostou e a gente colocou essa. E é bem mesmo a gente uma das mais jovens, a gente é uma das mais completas. Sim, a Então, LB é fantástica. A LB, a única coisa que fala é regulamentar, por meio de decreto, alguns artigos que estão falta. Por exemplo, o cinema tinha mudado alguma coisa em relação ao cinema, de destinar as vagas para pessoas com autismo, né? Não. Esse ano, né? A questão de acessibilidade ficou para o ano que vem. A lei da acessibilidade nos cinemas ficou para o ano que vem. Foi prorrogada para, acho que é maio de 2021. Porque também não tinha estrutura. Os cinemas. A gente também tem que estar ciente e tem que saber, meu, o cinema não está faturando nada. Como é que eles vão fazer isso? Tem um custo, né? Tem um custo. E assim, a gente tem assim, tem que saber os direitos que tem. E o que eu estou fazendo agora, né? É assim, o grupo. Sabe por que eu gosto do grupo? Vou ser sincero para você. No grupo ninguém pode compartilhar nada. No grupo você não pode compartilhar nada, sai do grupo. Então, para alguém utilizar isso e fazer maldade com você, a pessoa tem que gravar a tela, tem que fazer muito paranauê para poder usar isso na maldade. Então, te dá um pouco mais de liberdade para você falar. E lá no grupo, então, que eu estava te falando, nunca ninguém tinha me visto no grupo. Daí eu percebi essa demanda do pessoal em relação à antecipação do BPC, porque meu estudo é em relação ao BPC. Mas já que eu estava estudando sobre a antecipação do BPC, que era a mesma lei 13.9892, eu já estudei sobre isso. E fui ajudando as famílias. Sobre a antecipação do BPC, para você ver a falta de comprometimento do Ministério da Cidadania, a falta de comprometimento da sociedade, se você der um Google sobre a antecipação do BPC, você só vai achar eu falando, a Carla do Autismo Legal e a doutora Michele, que é advogada. Só nós três falamos sobre isso. E o que a gente fez? A gente fez um grupo de estudo, inclusive a gente continua com esse grupo, para quê? Cada coisa que sai, a gente entra num consenso e a gente publica sempre no mesmo sentido. Então, todos os artigos, todas as coisas, tudo que saiu em relação à antecipação do BPC fomos nós. Inclusive, a Michelle também é parceira da página, a gente já fez muitos materiais juntos. E vem mais coisa por aí. A gente está em processo de gravação de mais. Sim, a gente fez esse grupo de trabalho, então a gente analisa, sai alguma lei, a gente analisa e vê o entendimento. Ontem, por exemplo, as pessoas do auxílio emergencial não receberam a parcela, que era a quinta parcela das pessoas de janeiro. Você não tem noção. Aí o grupo pipocou. Ontem deu 99% no meu grupo. Não, tô brincando. Mas ontem pipocou. Eu falei, eu não entro. Durante a pandemia, eu entrei por exemplo, abril, maio e junho, eu entrei todos os dias em live de 1 hora cada live. Todos os dias.
Daí eu voltei a trabalhar em julho, eu reduzi. Então eu comecei só a entrar nos finais de semana. E agora eu só entro nas segundas-feiras ou quando, tipo, Jornal Nacional, quando tem caráter extraordinário. E daí eu entro, converso com as famílias, oriento, daí elas me mandam mensagem, elas pedem as dúvidas, daí cancelam o BPC. Assim, uma coisa assim para mim, que eu vou falar para você, a coisa que me deu mais alegria nesse momento de pandemia foi ensinar essas mães a correrem atrás do direito delas. Eu dei as ferramentas e elas foram atrás e elas receberam esse auxílio. Eu dei as ferramentas e elas foram atrás e receberam antecipação do BPC. E algumas que não estavam conseguindo, o que aconteceu? Eu ensinei essas mães, esses pais, a termarem. O que é a termar? Entrar na justiça em causa própria. E como eles já aprenderam a fazer isso, eles já estão fazendo isso sozinhos. Entendeu? Esse é o grande É legado, isso que eu quero. orientar. Eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar eles a pescarem. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar assim, ó, meu honorário é isso, eu faço isso para você. Não, não é isso que eu quero. Eu nem ganho, eu nem advogar mesmo, se eu tenho uma causa ou outra, eu tenho pouquíssimas causas. Mas o meu objetivo é ensinar as pessoas, é capacitar essas pessoas para que elas possam ir atrás dos direitos delas. Inclusive, a pegada da página, nos nossos textos, no nosso, eu falo que a gente tem portal, a gente não tem site, a gente tem portal. No nosso portal, a gente está mudando, inclusive, as terminologias, como você disse, que você fez essa pesquisa. Mas o que é aí? Eu vou falar uma coisa para você, que vai ser muito difícil você mudar isso. Sabe por quê? Eu fiz um post falando essa semana sobre uma menina que tinha deficiência e ela fazia ginástica olímpica. Eu escrevi assim, menina destaca-se em ginástica olímpica. E publiquei. Sabe quantas pessoas clicaram no meu site? Sabe quantas? 3. Eu tenho uma página de 3 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas leram o artigo? 3. Daí eu fui ver um site paralelo, né? O Derivativo. Derivativo escreveu menina sem mão, menina sem pernas, negócio. Só de comentários, 600 comentários. Entendeu? A gente tem um exemplo aí, inclusive legislativo, que usa muito isso, né? Mas sabe o que eu tô fazendo? Assim, não sei, as pessoas podem até eu tô até pedindo desculpa antecipadamente. O que eu tô fazendo? Eu tô mantendo o título e no corpo do texto eu tô desconstruindo tudo. Eu estou usando essa estratégia, entendeu? No texto, daí eu falo sobre o título e a desconstrução do título. Dá mais trabalho? Dá. Mas é uma estratégia por quê? Para a pessoa poder ler o que eu estou falando, entendeu? Porque como é que se você colocar só isso e não falar nada, você não desconstrói. Agora, se você colocar o título e desconstruir tudo isso no texto, eu acho que funciona mais, pelo menos para mim está funcionando mais para atingir as pessoas. É mesmo. Notícia, nós temos 2 minutos antes da live cair. Nossa, é verdade. Passou muito rápido. É muito pouco tempo, né? E que eu sei que daqui a um tempo provavelmente vai aumentar, porque tem pessoas famosas que eu digo que tem muitos seguidores, tipo 100, 200 mil, que já tem mais tempo de live. Eu não sei Acho que por que a gente... se fosse no Criança, a gente consegue. Não, porque no Crianças não aparece esse negócio pra mim do cronômetro. Não sei quem é a razão, mas eu já vi pessoas que têm live de 1h30 no Instagram. Então, Não sei muito. no Crianças eu já passei e nunca deu. Nunca caiu. Do Crianças eu tenho 230 mil, né? Pode ser, acho que acima de 100 mil, ou se relevância, enfim, E alguma daí você proporção. fala, daí sou um perfil que trabalho pelo direito da pessoa com deficiência, tudo tô querendo ser o azul, consigo? Não consigo. Daí o MC Coisinha consegue. Ah, mas isso não significa muito, é mais... Não, Às vezes é até uma você pessoa consegue que algumas tá... coisas, né? Às vezes tu já pode burlar isso no aplicativo no celular. Então Então nem... quando você escreveu o seu artigo, se você viu algum artigo no meu, você pode ver que foram coisas antigas, mas agora eu estou mantendo o título, vou assumir que estou mantendo o título, mas eu estou desconstruindo o título no texto, porque daí você consegue atingir a pessoa. Daí vai chegar um tempo que meus próprios seguidores vão falar: o que seu título está fazendo isso se você já desconstruiu isso, entendeu? Ó, nós temos 27 segundos, ele me avisou aqui. Então quero te agradecer Aqui o pela pessoal tá live. perguntando da legenda. A gente não tem ferramenta. A gente não conseguiu uma ferramenta para isso. Não tem essa ferramenta só para iPhone. Só iPhone tem. O iPhone tem? Então, se a gente... Tem, o iPhone tem. Depois eu te mando Pode no me WhatsApp mandar, como que é daí a próxima a gente faz invertida e eu coloco.